Felipe. É que eu gostaria de aproveitar a presença no plenário da deputada Gleice Hoffmann, que quase nunca vem ao plenário, para que ela possa explicar os diálogos cabulosos do partido dela com a organização terrorista e de narcotraficantes do PCC. Talvez fosse uma excelente oportunidade dela, como presidente do Partido dos Trabalhadores, aproveitar que está no plenário, como é muito difícil nós encontrarmos ela aqui. Como foi citada, senhor presidente, eu peço a palavra. Daquilo que nós já sabíamos há muito tempo, daquilo que nós já falamos há muito tempo e que infelizmente, toda vez que falávamos sobre isso, as pessoas achavam que estávamos exagerando ou mentindo ou inventando, que é a ligação íntima do Partido dos Trabalhadores com o PCC, primeiro comando da capital. Nós temos que repercutir na tribuna dessa casa a relação, quase que como se fossem um só, do PT, que governou esse país nos últimos anos, com grupos terroristas como o PCC e outras organizações semelhantes a ela. Vejam só, trouxe aqui algumas reportagens. PCC atuava com militantes petistas para coagir sem-teto em São Paulo, diz Ministério Público. Reportagem de agora, 17/7. Integrante do PCC diz que facção criminosa tinha diálogo com o PT e temia Moro. O famoso áudio dos diálogos cabulosos que foram divulgados pela imprensa na última semana. Outra notícia. PT usou o PCC para lavar dinheiro com empresas do Ceará, afirma Palocci em delação premiada. PT tenta suspender decreto contra PCC e Comando Vermelho. PCC planejou ataques no modelo das Farc durante as eleições, diz Polícia Federal. Palocci e o PCC, mais uma matéria aqui, onde o Palocci afirma que o PT, Partido dos Trabalhadores, usava o PCC para lavar dinheiro. Então já passou da hora da gente passar a falar a verdade nessa tribuna. O PT e o PCC agiram ou ainda agem em conjunto, senhor presidente. E é necessário que essa Câmara investigue essa relação promíscua. Aliás, falando em promiscuidade, o PT conhece muito isso, porque eu achava que o PT era não somente um partido político, mas uma organização criminosa. E agora estamos vendo que essa organização criminosa chamada Partido dos Trabalhadores também tem envolvimento com outras organizações criminosas, como o PCC. É por isso que estou coletando assinaturas, senhor presidente, para que a gente possa abrir uma CPI e investigar as relações promíscuas, nada republicanas, criminosas do Partido dos Trabalhadores junto com o PCC. É necessário que a gente investigue. Aliás, não era surpresa para ninguém. O Foro de São Paulo, que muitos acham que não existe, ou que é apenas um grupo de parlamentares que se unem para discutir os rumos dos países da América Latina, o Foro de São Paulo o que é? É uma união de partidos de esquerda com traficantes das Farc. O Foro de São Paulo é isso. Então não é surpresa para ninguém que o Partido dos Trabalhadores atuasse em conjunto com o PCC. Mas é necessário que a gente investigue para saber como o PT mantinha esse relacionamento com o PCC. De que fato o PT, ou como o PT ajudava o PCC, ou ainda ajuda. Nós precisamos investigar essas relações nada republicanas do Partido dos Trabalhadores com o primeiro comando da capital. Por favor, deputado Felipe. É que eu gostaria de aproveitar a presença no plenário da deputada Gleice Hoffmann, que quase nunca vem ao plenário, para que ela possa explicar os diálogos cabulosos do partido dela com a organização terrorista e de narcotraficantes do PCC. Talvez fosse uma excelente oportunidade dela, como presidente do Partido dos Trabalhadores, aproveitar que está no plenário, como é muito difícil nós encontrarmos ela aqui, para que ela possa explicar por que um traficante criminoso do PCC disse que tinha diálogos cabulosos com o Partido dos Trabalhadores. Explicar por que Antônio Palocci, que foi ministro junto com Gleice Hoffmann, disse que o PT se utilizava do PCC para lavar dinheiro. Então, Gleice, paranaense, assim como eu, aproveita que está aqui no plenário para explicar para a população e para a sociedade brasileira os diálogos cabulosos do seu partido com o PCC.
Como foi citada, senhor presidente, eu peço a palavra. Fique à vontade, deputada Gleisi. Quero dizer a esse deputado que é da base do governo que só lhe resta esse discurso, porque o governo não propõe nada para o povo brasileiro. O povo está desempregado, passando fome, com baixa renda, e esse governo é incapaz de tirar o povo da crise. Segundo, dizer que esse deputado não me vê no plenário, porque quem vem pouco aqui é ele. Eu estou sempre no plenário, eu sinto muito se ele não consegue me ver. E, em terceiro lugar, dizer que essa situação armada por Sérgio Moro, armada pelo governo do Bolsonaro para nos ligar ao crime, já foi desmentida pelo promotor de São Paulo, que deu uma entrevista no UOL e disse que nunca tiveram indícios e nunca houve nenhuma ligação do PT com qualquer organização criminosa. Isso é típico de gente que não tem proposta para o Brasil, não consegue mudar o disco. Eu gostaria muito que a bancada governista e ele, inclusive, viesse aqui dizer como é que gera emprego para o povo brasileiro. Para falar a respeito de fatos que ocorreram no final de semana, que estão demonstrando que a ligação que o PT e demais partidos de esquerda têm com o crime organizado é muito maior do que nós pensávamos. Recentemente, o ministro Moro, a Operação Lava Jato e os membros da Lava Jato foram alvo de uma operação macabra, desonesta, suja, para desqualificá-los, para destruir a reputação desses membros dessa maior operação de combate à corrupção do mundo. E através de quê? Através de denúncias vazias, de supostas mensagens que foram hackeadas, obtidas através de forma ilícita e que ainda assim são de caráter duvidoso, obtidas de forma ilícita, sem autorização judicial, por um meio de comunicação tosco, que não se pode nem dizer que faz jornalismo, de um jornaleiro não é jornalista, porque o que ele faz é querer vender matéria de forma panfletária, de forma ideológica, querendo desqualificar essa que é a maior operação de combate à corrupção do mundo. E, obviamente, que o PT, o PSOL, a esquerda, todos os partidos que são contra a Operação Lava Jato, são contra esse combate à corrupção, se colocaram a favor do jornaleiro Glenn, se colocaram a favor do Intercept, contra o ministro Moro, na época, juiz federal Moro, e foram a favor de que essas mensagens fossem divulgadas aplaudindo o cometimento de crime. Mas vejam só, agora, nesse final de semana, não foi amplamente divulgado, mas tem que ser amplamente divulgado, e é meu papel aqui como parlamentar, vice-líder do governo, trazer à tona essas situações que ocorreram e que foram divulgadas somente pela Record. Interceptações telefônicas com autorização judicial, obtidas pela Polícia Federal, indicam que líderes do primeiro comando da capital, essa maior facção criminosa do Brasil, estariam contra a Lava Jato, contra o governo, reclamando do governo, chegando a dizer que então os caras já começaram a mexer em quem está na linha de frente. Os caras já chegam falando o quê? Como com nós não tem diálogo não, mano. Se vocês estavam tendo diálogo com os outros que estavam na frente, com nós não vai ter diálogo não. Esse Moro aí, mano, esse cara é um FDP. E depois diz que com o PT eles tinham um diálogo cabuloso. Que diálogo cabuloso é esse que o PCC tinha com o PT, que tinha com o partido que há pouco tempo estava à frente do Executivo Federal? É isso que nós queremos saber. E não começa agora, vem um monte de parlamentares, deputados, pessoas da militância petista alegando que isso teria sido um diálogo falso. Isso foi um diálogo obtido através de decisão judicial, ao contrário daqueles que vocês defendem, que foi obtido de forma ilícita pelo Intercept, supostamente obtido, que nem sabemos se realmente aquelas mensagens procedem. E aqui fica muito claro
o lado de quem é contra a justiça, contra Moro, contra a Lava Jato, é o lado do Grêmio, o lado do PT, e aqui o lado de quem defende a justiça e que os criminosos estão contra, que é o governo Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro. E nós saímos cada vez mais fortalecidos disso tudo, e o PT cada vez mais ligado ao crime organizado, assim como sempre foi quando era à frente do governo federal ligado às Farc. Muito obrigado.